Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compreender e refletir sobre as mensagens do Evangelho que nos auxiliam nessa jornada evolutiva. E nós estamos começando agora o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A cada 15 dias nós estaremos estudando uma lição e eu convido a todos a acompanharem esse estudo. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração. Então fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, agradecendo por esse momento onde podemos refletir sobre a nossa evolução espiritual e sobre aquilo que pode nos auxiliar nessa trajetória. Que sejamos todos na luz divina, apreciando esse momento. Que assim seja. Bem, hoje então, a primeira lição do livro Vinha de Luz é a mensagem Quem lê, atenda. E é um convite para que nós não fiquemos apenas na leitura das mensagens, mas que nós possamos colocá-las em prática, porque senão a letra fica morta. Então vamos à leitura. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus 24:15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento parecido se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os descuidados e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a desperdiçar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante animalizado represente conjunto de humilhantes brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus cumprindo-lhe a divina vontade. Bom, para começar nessa explanação, eu procurei lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15, esse trecho, quem lê, atenda. E logo no começo eu me deparei com uma tradução diferente, né? A tradução do Haroldo Dutra Dias consta lendo, compreenda. E eu continuei pesquisando, encontrei outras versões do Evangelho na internet que datavam de quem lê, entenda, quem lê, procure entender e também essa leitura que eu acabei de fazer, quem lê, atenda. Isso se deve ao fato de haverem muitas traduções até chegarem, ao nosso idioma. Mas eu pensei que Emmanuel escolheu aquela que é mais completa, porque vai além do compreender, vai para o atender. Porque nós podemos entender, mas não conseguir atender de maneira eficaz, como também nós podemos atender sem compreender realmente o que o Evangelho nos traz. Então, por exemplo, nós podemos conhecer o Evangelho de trás para frente, né? Alguns até dizem, está no capítulo tal, versículo tal,
a pessoa tem esse conhecimento, mas ela não faz nada com aquilo que ela aprendeu, né? Ou pior, às vezes utiliza desse conhecimento para humilhar outras pessoas, aquele que sabe menos, né? Então eles não atendem. Como a mensagem diz, conhecem a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. Outras pessoas, ao contrário, atendem sem o conhecimento do Evangelho. Então falam daquilo que pouco estudam e podem estar passando uma orientação errada, podem até correr o risco de confundir as pessoas. Como a mensagem diz, quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Então, às vezes acabam pregando coisas equivocadas, como um Deus punitivo, uma vida sem esperança e até mesmo intolerância religiosa. Nós mesmos, quando a gente lê o Evangelho, a gente tem o costume de tentar enquadrar o Evangelho naquilo que a gente gosta, né? Então, as pessoas às vezes fazem esse tipo de leitura, têm esse conhecimento, mas acreditam que essas leis divinas são aplicáveis apenas a algumas pessoas ou algumas situações. A história da humanidade mesmo corrobora com essa ideia, né? Quantas guerras não existiram a fim de purificar homens para que eles pudessem entender a mensagem do Cristo? Quantas vidas não foram ceifadas por intolerância religiosa, por pensamento diferente? E até mesmo dentro do Espiritismo, quantas pessoas não se afastam da doutrina espírita porque não recebem um atendimento amoroso e compreensivo? Muitas vezes o espírita tem até boas intenções, mas ele acaba trazendo tanta informação, confundindo tanto, num momento que às vezes a pessoa precisa apenas falar e receber uma mensagem de esperança. Então, vamos seguir um pouquinho mais para frente. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Num passado, quando eu lia um trecho edificante, quando eu participava do atendimento fraterno ouvindo as mensagens, um pensamento muito recorrente que me vinha à cabeça é de que aquilo não era para mim, que eu não fazia aquilo, então... E nós somos assim, né, na nossa trajetória evolutiva. Nós começamos acreditando que aquilo não é pra gente, a gente não enxerga as nossas imperfeições, né? E quando a gente escuta esse tipo de mensagem, a gente pensa assim, eu conheço uma pessoa assim, o meu vizinho precisava ouvir isso, ou parece que estão falando do meu cunhado. Então, achando sempre que as mensagens que chegam até nós são para os outros. Hoje eu já consigo entender que todas as mensagens são para mim. Quando eu faço uma leitura, quando escuto, eu consigo já perceber que são puxões de orelha, são lembranças de práticas passadas, são avisos para que eu não caia em tentação e também são materiais de estudo que eu posso estar aproveitando. Então, todas as mensagens são para mim. Qualquer um pode ler a mensagem, mas compreender e principalmente praticar é preciso comprometimento. É o meu alimento espiritual. Por isso que quando eu tenho contato com alguma mensagem, né, eu preciso pensar que reflexão ela me traz. Né? O que eu posso aprender com essa mensagem? Como Emmanuel afirma na mensagem, o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Isso às vezes pode gerar algumas dúvidas, como por exemplo, eu tive pouco estudo, como que eu posso entender? Ou ainda, existem tantas palavras difíceis que eu não consigo compreender? Ou então, que conceito é esse que eu estou pouco familiarizado? E aí se engana que um palestrante espírita não tem as mesmas dificuldades. Quando a gente pega um texto
principalmente para fazer uma explanação, a gente também usa vários recursos, como por exemplo os dicionários, para entender palavras que hoje a gente pouco usa, procurar sinônimos para que a gente possa ser melhor compreendido, exemplos que possam clarear e ajudar no entendimento. Por isso que aquele que tem certa dificuldade em entender as mensagens do Evangelho precisa procurar ajuda, às vezes de um livro, de uma pessoa, de um grupo de estudos, né? Até a internet. Mas é claro, né, que quanto mais preciso nós formos, quanto mais próximo do objetivo nós estivermos, né, melhor será a nossa orientação. Então não vale procurar informação em qualquer lugar. Da mesma forma que você não vai ao mercado com receituário médico, nós precisamos procurar um lugar específico, um material que realmente seja condizente com aquilo que nós estamos buscando. E aí a gente tem a Casa Espírita, né, que tem uma biblioteca com vários assuntos. Nós temos também sites como a Bíblia do Caminho, Kardecpedia e até o próprio ceareirosdejesus.com.br para procurar essas informações, livros como os livros do Evangelho de Emmanuel, as obras básicas. E para aqueles que não gostam muito da leitura, podem procurar explanações, lives, palestras espíritas que vão auxiliar nesse momento de busca de compreensão, entendimento e orientação. Eu fico pensando, né? Que nós deveríamos ser iguais às crianças pequenas, porque elas não têm medo de perguntar, elas perguntam tudo. Como eu trabalho com crianças pequenas, a gente escuta de tudo. Por que a gente não pode comer o algodão doce do céu? Como que a lagarta vira borboleta? Por que não sai pintinho do ovo lá da minha casa? E quando a gente cresce, a gente deixa de fazer perguntas. A gente acaba achando que o adulto precisa saber tudo e acha que vai ser ridículo perguntar. Na verdade, a gente precisa sempre fazer esses questionamentos, porque se trata da nossa evolução, da nossa compreensão e daquilo que a gente pode fazer nessa vida. Eu penso assim que Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Einstein, Darwin foram pessoas que nunca pararam de fazer perguntas. Aquela maçã que caiu lá do pomar do Isaac Newton, que fez com que ele questionasse sobre uma força que fazia com que os objetos caíssem, fez com que ele procurasse responder essa pergunta. E ele, desenvolveu a teoria da gravidade. Mais adiante, Einstein, vendo essa teoria, verificou que não se aplicava a algumas coisas e quis descobrir o porquê e escreveu a teoria da relatividade. E eu acredito que mais para frente possa acontecer de encontrarem ali alguma coisa não explicável ainda, alguma brecha, e algum pesquisador, algum questionador vá talvez fazer algum tipo de adequação ou complementação. E nós também precisamos não parar de fazer perguntas. A gente não pode justificar tudo como Deus quis assim. Precisamos compreender que o Evangelho é algo atual e não do passado. E o Espiritismo é a continuação do cristianismo. Ele é o Consolador prometido. A mensagem no finalzinho diz que a gente precisa ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Se a gente compreende realmente o Evangelho, a gente não tem como não colocar em prática. E eu estava estudando essa mensagem e eu me lembrei da parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois vão ao templo para orar e o fariseu, ele vai até o altar e diz que ele dava graças porque ele já jejuava, dava o dízimo e que não era igual ao publicano, né? O publicano era um cobrador de impostos. E o publicano lá no fundo do templo batia no peito, pedia misericórdia por ser um pecador. Então eu penso assim, qual dos dois já estava no momento de reconhecer as suas faltas para poder se melhorar? É bom que a gente já faça isso, já faça aquilo, mas o que mais a gente pode fazer? O que mais a gente precisa trabalhar, né? E o espírita, na mesma medida,
não deve ser aquele que se vangloria por conhecer a codificação dos espíritos, e sim por aquele que está sempre buscando se melhorar. Ele sabe que tem problemas, que precisa corrigir, está sempre ali estudando e trabalhando. Assim, quando a gente faz um estudo do Evangelho, a gente precisa refletir: que lição ele me ensina? Será que é apenas para eu conhecer ou será que é para que eu possa caminhar dentro das leis divinas? E para isso a gente precisa se conhecer, né? Porque se a gente não se conhece, a mensagem também não surte efeito, porque o orgulho muitas vezes cega. Então é preciso reconhecer, né? Ter humildade para reconhecer que às vezes eu sou impaciente, que eu sou egoísta, que eu tenho vaidade, etc, etc. São muitas questões que nós precisamos resolver nessa vida. E os assuntos abordados no Evangelho vão nos auxiliar nessa reflexão. Por exemplo, o óbolo da viúva. Ela faz com que a gente reflita sobre a necessidade da caridade. Não aquela que dá daquilo que nos sobra, mas aquela que dá daquilo que nos fará falta. Será que nós já estamos fazendo e praticando esse tipo de caridade? A parábola do semeador. Ela fala sobre a necessidade de semear em todos os terrenos, inclusive aqueles mais difíceis. Será que a gente já fala da mensagem de Jesus? Será que a gente conversa com outras pessoas além das pessoas do nosso grupo mais próximo, pessoas que são iguais a nós? Ou será que a gente já está levando essa mensagem além? Então, atenda ao chamado da lição. Perceba qual é o trabalho que precisa ser feito. Se nós pudermos identificar uma falha nossa e trabalharmos nessa falha a fim de superarmos, nós já saímos dessa reencarnação melhores do que encarnamos. E para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem que eu achei que tem tudo a ver com a lição de hoje, que também é do Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Ela chama Lê e Medita. Lê e medita. A mente sem estudo que a renove padece retardamento. Recorda a eternidade da vida e não desistas de aprender. Consagra alguns instantes de cada dia à leitura e à reflexão. O livro nobre é uma lâmpada que o Senhor determinou brilhasse em teu caminho. Ensina sem exigência, corrige sem alarde, transforma sem ruído e ajuda sem paga. Lê e medita. No silêncio do Espírito, os pensamentos do céu iluminam os pensamentos da terra, e vozes benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos. Através do verbo inarticulado da inspiração, não menosprezes a página que constrói, auxilia, esclarece e melhora. Realmente, a educação legítima é obra de elevação moral, mas a perfeição interior não surge sem o conhecimento. A sublimação exclui não apenas o egoísmo, mas também a ignorância. Amar e saber, ajudar e discernir, eis alguns sinais das almas enobrecidas. Nós encontramos então sempre opções, lugares onde a gente possa fazer essa reflexão. Nós precisamos sempre ter esse momento nosso para poder estudar, ler, compreender e principalmente atender. E nós estamos aqui, trazendo para vocês sempre uma live a cada 15 dias, estudando esse livro. E eu convido para que vocês continuem com esse estudo junto com a gente do livro Vinha de Luz. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e também já tem outros vídeos anteriores que podem ajudar a entender a doutrina espírita e as mensagens do nosso Mestre Jesus. E nesse intuito, nós vamos novamente fecharmos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, agradecendo por essa reflexão,
Que as leituras possam ser sempre esse momento onde a gente olha para dentro e reflete sobre as nossas ações e pensamentos, a fim de podermos cada vez mais dar um passo mais próximo do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos todos uma boa semana, sempre com os nossos pensamentos voltados ao bem. Que assim seja. Bom, a pandemia, ainda não pode ser considerada algo do nosso passado, pode ser até que nós tenhamos que conviver com ela por vários anos, então é recomendável que todos nós nos imunizemos, que tomemos todas as vacinas necessárias para que nós possamos vencer essa doença, que possamos ter o nosso ritmo normal de trabalho, de estudo. Então fiquem atentos, principalmente as crianças, no momento elas podem não ser tão vulneráveis, a gente não sabe ainda o que pode acontecer pela frente. Então, vacina. E é isso, pessoal, agradeço a oportunidade e até a próxima.